Graças e paz, meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos aos que estão presentes, aos que vão nos assistir, em mais um domingo de reunião, de adoração, a todos os que adoram em espírito e em verdade. Esse domingo eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. Não vou tomar muito tempo de vocês não, vocês aqui que vão nos assistir mais tarde. Vamos falar desse tema que é juntamente um versículo. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem recitou isso foi Jesus. Na carta, no livro de Lucas, capítulo 11, verso 23. Ele diz que quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. Estamos vivendo uma era que o certo está errado e o errado está certo. Por mais que você venha pregando uma coisa plausível, com amor, porque quando a gente se coloca aqui, nós estamos pregando com amor, para que vocês sejam livres no entendimento e para que vocês venham disseminar o bom perfume de Cristo, que é o conhecimento da graça de Deus. Jesus, quando fala aqui em Lucas 11, nós não estamos com o nosso data show aqui, a gente vai acompanhar pela Bíblia. Vamos exercitar a leitura, né? É bom a gente exercitar, procurar, buscar. Quando ele cita isso aqui, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, se espalha. Lucas 11, versículo 23. E já a gente vai ler o contexto. Eu disse, né? Hoje o certo está errado e o errado está certo. Por mais que você venha com a verdade, é muito difícil, porque as pessoas foram condicionadas e se acostumaram a pregações para amaciar o seu ego. E quando nós entendemos, nós buscamos conhecimento do Evangelho da graça de Deus, a pregação para o Espírito, o qual o nosso irmão pregou aqui em off, que o Espírito está pronto, está lá em Mateus 26, 41, ele diz: vigiai, o Espírito está pronto, a carne é fraca. O próprio João 6,63 vai dizer isso. Colossenses 2,10 vai dizer: estais perfeito nele em Cristo, o qual disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E assim, com toda a sinceridade, com toda a humildade, a vocês que vão nos assistir, vocês que estão aqui presentes, hoje, domingo, dá até hoje, irmão Sandro? A data de hoje eu esqueci, 18 de junho de 2023, está espalhado o povo de Deus. Por falta de conhecimento, muitos no sistema religioso, outrora onde nós estávamos, e muitos que conheceram a graça por aí estão espalhados, vivendo uma liberdade dentro de uma libertinagem. E quando a gente se dispõe, quando a gente se coloca aqui, vocês que estão aqui sentados, que para o seu tempo para assistir no YouTube, é para ter conhecimento, para ter libertação na mente. E aqui nesse contexto, eles pediam a Jesus um sinal. Quem pedia a Jesus um sinal? Os fariseus, os próprios que pregavam a Torá naquele time. E eles pediam um sinal a Jesus. Jesus fez esse sinal, o qual eu vou falar com vocês já. E mesmo assim, alguns louvaram e outros, não, ele está fazendo isso pelo príncipe Baal-zebub. Baal era um príncipe dos filisteus, que no significado significa Baal-zebub, senhor das moscas. Ele era um deus, né? Deus pagão dos filisteus. E assim mesmo, Jesus trazendo a verdade, eles queriam a todo momento confrontá-lo, queriam a todo momento pegar Jesus no erro. Eles não aceitavam, possa-se dizer assim, o Evangelho da graça de Deus. E hoje, quando a gente
quando a gente se dispõe a falar do amor de Cristo, muitas vezes um vídeo é de 20 minutos, de 30, e até já no subtítulo ali que você coloca: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Que tema é esse? Quem é esse aí? Da onde ele veio? Não, as pessoas não se assentam para entender, para ouvir, para ter esclarecimento, para ter descanso e ativar a mente de Cristo. E se espalha, está aí. Hoje, 18 de junho, muitos tateando, procurando Deus, indo a templos físicos, se reunindo como igreja e distantes, porque, infelizmente, com toda a humildade em espírito, quem não é comigo não se ajunta, e muitos não se ajuntam a ele, porque não gostam de ouvir a verdade. Olha só o que Jesus diz aí, acompanhe comigo, Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 18, eu vou ler com vocês. Aqui ele fala, né? O título está dizendo: uma casa dividida não prospera. Tem um louvor que diz assim: eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje ele habita em mim. Essa prosperidade que ele está falando aqui não é sobre as suas conquistas terrenas, certo? Ele está falando sobre o reino, sobre o fruto do Espírito, sobre o que ele estava trazendo, e os próprios que pregavam a palavra falavam, mas não viviam. Mas vamos aqui: uma casa dividida não prospera. Verso 14: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu o quê? Saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Sabemos o que é que significa demônio. Demônio não é um ser espiritual, demônio é um estado de espírito, a depender, um gênio. A situação aqui havia que ele era um mudo, e ele foi curado por Jesus. Então entende-se que havia uma enfermidade, né? Ele não falava e Jesus o curou, ele passou a falar. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Verso 16: e outros, tentando, o pediam-lhe um sinal do céu. Presta atenção. A gente pede tanto conhecimento da graça de Deus, a gente pede tanto: Pai, nos ensina, Pai, seja feita a tua vontade, faz a tua vontade, Senhor. E aí Deus age. Quando Deus age, gera uma dúvida em cima de uma dúvida. O irmão Elcio vem ministrando uma palavra e ele traz um esclarecimento, uma ministração, contexto e contexto, explicando tudo, mas vem o mais da religião, o mais da dúvida. Sim, isso aí não é um espírito? Não. E por que isso? E por que isso, aquilo, outro? E Jesus faz o sinal, eles pediam o sinal e não creram. O certo está errado e o errado está certo. As pessoas gostam de amaciadores, de ego. Vem aqui que você vai receber o culto da vitória. Vem aqui, traga a sua chave. Tudo isso que a gente já sabe. Tudo isso que os ministradores da graça de Deus colocam aí no YouTube. E incansavelmente, possa-se dizer assim, meus irmãos. Porque a gente vê aqui em off, eu vejo a luta do irmão. Nós estamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento. A gente sabe da dificuldade de todo mundo, mas não é fácil. E Jesus disse que não seria fácil. Mas quando você se predispõe para levar uma palavra, levar um conhecimento, aí hoje, né, eu abri o meu canal Filtro da Graça de Deus e tá lá. E algumas pessoas já me mandam vídeo, já me mandam algumas coisas assim, me perguntam em áudio. Uma certa feita, essa semana, um rapaz que se diz pastor, ele foi a um podcast e ele disse assim, ele contra o governo presente aí, ele disse assim: a gente precisa, olha só o que ele estava incitando as pessoas a fazerem. É por isso, meus irmãos, que a gente passa vergonha. Direta ou indiretamente passamos vergonha. Porque daqui que você coloca esse vídeo, quem aí é um crente? É crente? Não. É tudo a mesma coisa. E quem impede isso, de que, como Jesus disse, quem não é comigo, como ele disse aqui, quem não é comigo é contra mim, são os homens que abrem a sua internet, que vão para os podcasts, que vão falar de Deus, que vão ganhar almas para Jesus. Não, vocês estão afastando almas para Jesus, vocês estão espalhando tudo, vocês não querem ouvir a verdade, vocês não querem verdadeiramente seguir a Cristo. E você pode chegar aqui no meu canal e dizer: e você é perfeito? Eu não disse que eu sou perfeito.
aqui aos presentes, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu sou certo. Eu estou dizendo que a verdade é a palavra de Deus. É o que ele foi confrontado pelos fariseus. A gente entende, meus amados irmãos, que não é um homem de outra religião que afronta o povo da graça, o sistema. São os próprios que pregam. E já estão se levantando aqueles que começaram com a graça de Deus, hoje viraram ateus por sei lá o que, queria mérito. Eu creio, né, que queria mérito porque foi se inchando de conhecimento. E a soberba a gente sabe que entra. Não tem jeito. Se você não tiver amor, se você não vier falar de Cristo para que todos venham a ser libertos na mente, a sua soberba, que está em mim, está em você, está na carne, está na nossa natureza humana, ela vai florar. Lá em 2 Coríntios 4,16 diz que assim mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova. Quando Jesus fala que, eu vou dizer de novo, quem não é comigo é contra mim, é sobre a visão, sobre o olhar espiritual, meus amados. É sobre entender que nós somos melhores do que ninguém. É sobre entender que se uma pessoa chegar aqui, ela não tiver visivelmente ao ponto de que muitos tratam isso como uma pessoa de Deus, bem vestida, com um carro, e a gente fazer acepção de pessoas, esse é melhor, o dízimo desse vai ser maior, melhor, o dízimo desse não. Não tem nada a ver. Todos são contra ele, infelizmente. Vamos ser sinceros, em humildade, em espírito. De 100%, 99,9% são contra a Jesus. Temos que falar a verdade. A gente não pode também ficar, quer dizer, não é que a gente fica romantizando, mas é uma verdade. É uma sinceridade, sinceridade, total sinceridade do que a gente está falando, dentro do que o rapaz chegou no podcast e disse. A gente precisa orar para que esse presente governo aí, para que Deus faça isso, aquilo outro, ou seja, só incitando ao ódio. Aí você abre a Bíblia, você vê que Jesus foi confrontado, Jesus sabia quem eram todos. Nesse verso aqui que eu estou lendo com vocês, Jesus cura o mudo, os fariseus vão contra ele, ele conhece o coração de todos, mas em um momento ele incita ódio. Em nenhum momento, mas lá em Salmos, Davi orou para que, não, meu amado. No primeiro século da era cristã, Deus estava exercendo juízo, e muitas vezes ele levantava nação contra nação, e aquilo aconteceu até um time, porque senão, quando a gente vai, a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, ele diz, não pagueis o mal com mal, vença o mal com bem. E quando a pessoa me enviou, ela já me enviou perguntando assim, e aí Sandro, o que é que você acha disso? Ou seja, já me confrontando, eu disse, isso nunca foi de Deus, meu amado. Ah, mas ele tem uma igreja? Sim, ele pode ter igreja, ele pode ser pastor, ele mesmo, só ele. Mas isso nunca foi de Deus. E o cara incitou ódio mesmo. Isso não vem de Deus, meu irmão. Aí dentro disso que eu recebi essa semana, entre outras coisas que a gente vê, que realmente entristece até o povo da graça de Deus, que chegou a um esclarecimento, chegou a um entendimento e desprezou a graça. Ah, eu sei que eu sou igreja, eu sei que eu sou salvo, eu sei que Deus não habita em templo feito por mão de homens, eu sei que eu não preciso dizimar, eu sei que dízimo é bíblico, mas não se emprega em nossas vidas. E aí foi pegando tudo que lhe apraz. E o amor, o qual o irmão Cunha pregou aqui. E as boas obras de amor. E o se juntar com Cristo. O que é que ele está falando aqui? O que é que ele está dizendo? Eu separei 2 versículos que uns contra ele e outros querendo agradar a ele, que já eu vou ler com vocês. Outros querendo agradá-lo, só que vivendo de forma em desvaneio. Era uma igreja totalmente que vivia a imoralidade, que é a igreja de Coríntios. E aí, ele vai dizendo aqui, ó. Fechou rapidinho. Um momentinho. Aqui ele vai dizendo, verso 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Quando eles falam que eles expulsavam
pelo Beelzebu, que era os deuses dos filisteus, que era príncipe dos demônios. Ele diz isso aqui, trazendo esclarecimento. Como é que ele está expulsando uma coisa que está sendo dividida entre o Satanás e Jesus? Não tem base, não tem coerência dentro do que ensinaram a gente, que aqui é uma luta de um espírito que está contra Jesus e Jesus está contra ele, e vivemos assim. Não, aqui são os próprios que pregavam a palavra de Deus, que pregavam a Torá, que eram os fariseus, estavam a todo momento querendo pegar Jesus, a todo momento querendo afrontá-lo. Por isso que Jesus, quando falou essas palavras, ele não estava falando de um ser espiritual, ele estava falando de homens que, mesmo pedindo um sinal, não criam nele. E a gente traz para os dias de hoje, por mais que você pregue aqui, muitos vão sempre trazer dúvida. Não é ruim, dúvida é importante para esclarecimento. Agora, sofisma, querer apontar, querer afrontar, querer dizer que não é de Deus, querer nos trazer que nós estamos dizendo que somos perfeitos, que nós estamos certos. Não, meu irmão. Já chegaram para mim e disseram: você é frio. Isso aí que você está pregando gera muita frieza. Já chegaram para a gente, para mim, já disseram que você está se mostrando religioso, só você que é o certo, quando a gente apenas traz um esclarecimento, quando a gente apenas traz uma palavra para que vocês venham crescer. Você vê que o certo está errado, e o certo não sou eu. Eu vou falar até o final aqui, o certo está errado e o errado está certo. Em tudo hoje. Eu sou professor de educação física. Eu chego para uma pessoa e digo assim: você precisa ir no nutricionista, fazer os exames, voltar, e daí eu vou prescrever o seu treino mediante ao que o nutricionista passar dentro de uma bateria de exames. As pessoas não querem. Elas não querem. Ela quer ir na internet, ela pega um treino de alguém que já vive na mídia e eu quero isso. Mas como? Como? O que é de Leandro é de Leonardo? O que é de Chico é de Francisco? Não. Aí eu sempre digo, né? As pessoas gostam do que é fácil. Mas a gente não vai parar de pregar a graça de Deus. A gente não vai deixar de pregar a graça de Deus. E uma certeza, meus irmãos, não deixe a dúvida, não deixe o pensamento dobre enraizar no intelecto de vocês por falta de conquistas terrenas. Porque muitas vezes, quando você vê um pregador ou alguém ministrando a graça de Deus, a primeira coisa que as pessoas fazem é olhar dos pés à cabeça. Porque aí fora está todo mundo espalhado, vendendo Jesus, barganhando com ele, pregando dízimo, o que não se emprega em nossas vidas, e todos embriagados, todos com espírito de um sono profundo, sem entendimento. E aí eles começam, né? Eles começam a parear, a pegar você e dizer: você está nessa graça aí? Olha lá, tem domingo que um vai, o outro não vai, olha lá como ele vive, olha lá como é. Não, meu, não vai por isso. Não deixe isso tubiar os pensamentos de vocês. Olha só o que eu quero compartilhar com vocês aqui também, que está no livro de João. Por favor, abram suas Bíblias aí, você que está aqui na internet. Exercícios para uma boa leitura. No livro de João, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 5. Eu falei que uma casa dividida, ela não prospera, e aquele que não se ajunta comigo, ele se espalha. Eu vou falar sempre até o final dessa ministração, para que a gente venha entender. Aqui há uma aula de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, no verso 1 vai dizer: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Eu vou voltar. Este foi ter de noite com Jesus. Por que Nicodemos
foi a noite, creio eu, que a madruga ter com Jesus. Todos eles não criam na palavra de Cristo, no que ele estava trazendo, não acreditavam que ele, não queriam acreditar que ele era o Messias, mas foi testificado no espírito de Nicodemos que Jesus era o enviado de Deus. E ele foi ter a noite para não passar vergonha. E muitos vivem assim hoje: quem é esse menino aí que está pregando a graça de Deus? Quem ungiu a cabeça dele? Ninguém. Não bota óleo na minha cabeça não, meu amado. Ninguém ungiu não. Eu não tenho ministério nenhum, eu não sou pastor, não sou evangelista, não sou bispo, não sou nada disso. Nós somos ministros da graça de Deus. Nós estamos aqui compartilhando amor para que uns venham uns aos outros crescermos assim como ele nos ensinou. E não ensinará cada um ao seu próximo, ao seu irmão, dizendo que conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Mas Nicodemos foi à noite ter com ele e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Certa feita eu estava lá no comércio e eu cheguei para comprar perfume, essência, e tinha um rapaz indo comprar o óleo ungido. E ele começou a falar, ele chegou do jeito, né, que eles pregam, pentecostal. E eu vim aqui pegar o óleo ungido para ungir. Eu estava no meu canto, esperando para o rapaz me dar a minha essência. E ele começou a falar. E aí ele chegou até mim: não é, irmão, nós temos que ungir porque nós somos e isso. Eu deixei ele falar com muita humildade em espírito e respeito. E aí eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, eu trouxe para ele 1 Coríntios 2:21, depois eu trouxe Hebreus 1:9, eu fui explicando a ele o que era ungido e mostrei a ele com o celular que ungido significa Cristo, e ele nos ungiu. Aí eu fui explicando a ele atentamente ouviu. Eu até enviei o áudio dele, o áudio para o irmão Elcio, da maneira que ele ficou me chamando, minha esposa também ouviu. Você vê que eu não confrontei ele, eu não acusei, eu não disse que eu era o certo, eu apenas trouxe uma palavra a qual Nicodemos foi buscar de Cristo, porque ele entendeu. Meu amado, isso se chama humildade em espírito. Nós, vou dizer, não se prostramos aqui em os certos, os perfeitos, melhores do que quem está lá fora. Nós não falamos mal de ninguém. A luta não é contra a carne, contra sangue, é contra o que eles pregam, um governo, um poder, uma potestade de engano que está hoje aí aos domingos em vários lugares. E as pessoas estão sedentas desse amor, estão precisando. Eu não quero ouvir não, estou cansado disso, é a mesma coisa. Pessoas da mídia chegam para mim e dizem que nada, quando eu vou lá eles sempre têm uma palavra, uma profecia, e é medo, e é condenação. E Jesus não trouxe isso. E o rapaz, ele entendeu, pediu o meu WhatsApp, eu dei a ele. Eu comentei até com a esposa, falei: eu conheci um rapaz hoje, por incrível que pareça, eu estava de costas, estava falando com ele. Quando eu virei o local onde eu estava todo mundo me ouvindo e falando: ele tem sentido o que ele está falando, e tem sentido. E eu saí dali glorificando a Deus pelo dom que ele deu e por pessoas ouvirem o teu amor, a tua palavra, a tua libertação na mente. Eu não saí dali dizendo: tá vendo, eu sou ungido de Deus, tá vendo como é que eu sou? E é isso que a gente vive hoje, meu irmão. É isso que a gente vive hoje, infelizmente. Até os da graça, que depois de conhecer, chega em casa e fala que você não presta, isso aí está errado. A gente até entende, vamos ser sinceros, que no começo, quando a gente recebe essa palavra, a gente se empolga. Não, porque eu fui para cima. Eu fui para cima, que minha família toda assembleando. Eu falei: tá tudo errado aí. Minha esposa me dizia: Sandro, devagar. Tá. A menina foi fazer minha unha. A menina foi fazer minha unha, meus amados, em casa. Eu nem me dei conta, eu fiquei 3 horas falando. Quem contabilizou foi a esposa. Eu falei: amor, eu fiquei falando meu filho, você falou 3 horas. Que ela demorou de fazer a unha, ela fez pé e mão.
mas empolgado, sabe? Não era com de ódio, de querer ser melhor, não. Eu falei, não, porque é por aqui, eu queria explicar tudo. Sabe aquele desejo? É o chamado primeiro amor, né? Aquele desejo de falar, não, aqui, ó o canal do irmão aqui, ó, assista isso aqui. E aí, aos poucos, ele vai dando maturidade. Ele vai dizendo, há lugares que você vai falar, se ouvir, você continua, se não, segue em paz com todos. E a santificação e a separação, sem a qual é impossível agradar a Deus. Aí as pessoas com mídias de 1 milhão, 2 milhões de seguidores vão para a internet dizer que tem que ser contra ao governo, que tem que ser contra fulano. Não, meu amado, não adianta. A gente não vai lutar contra um sistema humano, porque nós somos de Deus, nós somos melhores, que temos que orar para que... Aí ele disse, inúmeras doenças. Eu falei, o que é isso? Isso não tem nada a ver com Deus, irmão. É por isso que, muitas vezes, se torna difícil de você levar uma palavra e as pessoas... Você vê que por onde a gente passa, vocês passam também, que vocês começam a falar, mediante ao dom dado a cada um, você vê que as pessoas dizem assim, olha, você fala diferente, né? Você fala diferente. E eles ainda acusam. Você está cheio de liberdade, você está cheio de libertinagem. Isso não existe, não. Existe sim, meu irmão. Existe, isso é Deus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, não segundo a carne, não segundo a lei de Moisés, mas segundo o ministério do Espírito, irmão, que habita em você. Então habita naquele que professa outra religião. Eu falei, eu não tenho o direito de julgar. O que ele professa na religião dele, eu não tenho nada a ver. Eu tenho que levar o amor. Não é religião. Não é que quem está ali no espírita, o ateu, o bandista, não é sobre isso. O irmão já trouxe várias ministrações aqui, que ele entrou em inúmeros lugares para ministrar, tomou café, comeu com as pessoas. Eu tenho pessoas na minha família que professam e a gente respeita. Se vier buscar conhecimento, a gente vai trazer a verdade. Mas a gente vai respeitar, a gente vai falar do amor. Como é que a gente vai conquistar? Como é que a gente vai chegar se a gente não prega o amor? E quantos estão aí na internet dizendo, eu tenho poder, venha, bora destruir, bora orar para destruir. Continuando aqui, meus irmãos. E aí ele vem falando, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha como eu disse no começo, a pregação não é para a carne, é para o Espírito. Se você abre Efésios 2,8 e diz, pela graça sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O 9 diz, não vem por obras para que ninguém se glorie. Quando você recita isso e diz que nós somos salvos espiritualmente, as pessoas não entendem, assim como Nicodemos levou no sentido literal, como posso nascer de novo? E Jesus trazendo alimento sólido para ele. Jesus trazia um alimento sólido, ele era mestre, ele era príncipe, e não entendia as palavras que geram vida, as palavras que traz descanso. Quando você prega hoje, não, meu irmão, você é salvo, você não precisa vir à igreja, você é um salvo. Aí, ó, liberdade. Eles não querem se ajuntar a Cristo. Como ele disse, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, se espalha. Então há uma dificuldade de entender a liberdade de Cristo. Foi o que eu disse. 99,9% dos lugares que se reúnem como igreja não se ajuntam com Cristo. É uma mensagem que choca, mas é uma verdade. Me diga aqui, responda você aqui no canal, ou alguém aqui presente, diga se isso não é uma verdade. É verdade. Jesus foi confronto a todo momento com a bancada religiosa e eles não os aceitaram. E ele vem dizendo aqui, ó. Jesus respondeu, verso 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Nicodemos confrontou Nicodemos, porque ele sentiu, óbvio, que Jesus era um enviado de Deus, mas não entendeu quando ele trouxe uma palavra pro Espírito. Quando você traz uma palavra a nível espiritual, dizer que não precisa levantar a mão para aceitar Jesus, eles aí fora, não, isso está errado. Como o irmão pregou aqui, você quer espiritualizar tudo, terceirizar os seus problemas, aonde você traz um diabo como um ser espiritual. Aos primeiros 5 livros da Bíblia, não tem escrito a palavra diabo, satanás e nem demônio. Aonde estava? Não, estava lá. Estava lá em Gênesis, a serpente. Não, estava lá. Aonde? Quem é a serpente? E a graça, ela aguça você a estudar. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Cultura egípcia. Viveu no cativeiro babilônico. Serpente, uma figura de linguagem para a mente humana, para a natureza de Moisés, terreno. A base, a certeza, a firmeza. É isso que a graça de Deus nos traz. E aí, quando eles te olham, eles dizem: esse aí está dizendo que está certo. Não. Eu falei alguma coisa aqui? Eu disse eu ou falei Bíblia? Contexto e texto e contexto. Olha o que acontecia na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3. Eu já estou finalizando, 1 Coríntios 3. Eu vou ler 1 Coríntios, do verso 1 ao 6. Há 2 diferenças. Em Lucas 11, eles estavam querendo confrontar Cristo a não aceitar o sinal. Aqui em Coríntios, eles estão querendo adorar, eles estão querendo servir. A gente sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja que vivia em total imoralidade. Era uma igreja híbrida. E Paulo trouxe esse alimento para eles porque eles não eram capazes. Você vê que eu trouxe esses 2 versículos para apresentar em Lucas um povo que confrontava e não aceitava a verdade. Isso existe muito hoje aí. E em Coríntios, um povo que não estava pronto a receber um alimento sólido e recebia leite. E muitos vivem assim hoje. Não é o momento, vai chegar o momento. Porque quando você traz uma palavra forte, que nem essa aqui que Paulo vem pregando aos Coríntios, você vê que o subtítulo diz: o crente infantil e as dissensões. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Há uma vírgula aqui. Aí ele diz, dentro de uma ministração com pura presa, puro cabresto, ele diz: você é carnal, você precisa aceitar Jesus, você precisa se reunir aqui conosco como igreja aqui, você vai aqui participar agora, e você, no momento certo, vai receber o alimento espiritual, que vira uma verdadeira lambança. O alimento espiritual é você falar em línguas, e aí isso vem depois de um tempo que você fica ali dentro, depois de um tempo que você bancou lá o rapaz lá na frente, o rapaz que se diz pastor, e eles trazem usando de uma forma literal. Mas o que Paulo está pregando aqui é tudo que a gente vem falando na graça de Deus. Como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai dividindo entre juntas e medulas. Então a pregação é para o espírito. Tem que doer, meu irmão. Eu aprendi na dor. Tem que doer. Se não doer, não adianta. O maior desafio da minha vida hoje, e eu falo um desafio louvável, é a graça de Deus. Porque diariamente a gente é confrontado, é no trabalho, é em casa, é suportar uns aos outros em amor, é não pagar o mal com o mal, é estar temente a Deus. E aí, a natureza humana, a tentação que vem sobre ela, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Mas Deus só é fiel quando você pratica a palavra. Ele não é fiel a você, ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra. Ele vai dizer: tá aí, ó, você é livre, eu já te dei o que você queria. Você não queria se ajuntar a mim? Então, tome. Seja feita a tua vontade.
vá, pregue a minha palavra. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu estou dizendo que você tem que ser temente a mim, para que quanto mais sede você tiver, mais água eu vou lhe dar. Eu vou lhe dar alimento sólido, que muitas vezes vai doer em você e quem vai ouvir você. Isso é uma verdade. É muito difícil. Outra sinceridade. Eu tenho 4 anos estudando, me reunindo como igreja com o irmão Elcio aqui. Sou de Salvador, reuni às terças-feiras lá na Sete Portas, depois vamos para cá. E eu fui aprendendo diariamente. E eu falo comigo mesmo, é muito difícil você ver, sinceridade, meus irmãos, a palavra da graça de Deus refutada. É muito difícil. Não é que o que eu volto a dizer, o que eu falo é verdade. Eu posso ter um entendimento aqui, o irmão Elcio, o irmão Cunha, o irmão Geraldo lá no Rio, o Cristiano pode ter outro, mas tudo é envolvido em Cristo. É nele. Você vê que é difícil. É difícil. Eles não conseguem. Muito difícil. Quando você assista qualquer ministração dos irmãos, assista do começo até o fim. Olhe para ele, porque você tem que olhar. Mas preste atenção no que ele está pregando. Quando finalizar, vá para a Bíblia, senão acompanhe. Não tem como refutar. Não tem. Não tem, não. Não tem. Você pode tentar o que for aí. Você vai inventar. Você vai dizer aí que quem escreveu a Bíblia foi homem, inspirado por... Mas não tem como refutar. Não tem como refutar. A pregação é para o Espírito. O alimento é sólido, como Paulo disse aqui. Ele foi seguindo. Porque ainda sois carnais, verso 3. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andeis segundo aos homens. O que é que acontece aí? Você vê que há quantos mil anos isso aqui foi escrito? Transcende para o dia de hoje. A inveja entre eles, querendo um ser melhor do que o outro. Um sai de um local que o outro pregava de um jeito, ele vai para o outro local, aí ele vende Jesus, ganha milhões, colocam 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, mas não tem verdade. Porque quando as pessoas saem, já saem brigando, já saem falando mal do outro, já saem discutindo. Uma certa feita falaram com um familiar meu assim mesmo: você está com uma pessoa que não é de Deus, e você é de Deus. Aí ela perguntou: eu tenho que fazer o quê? Você tem que orar. Só que você tem que entender, meu irmão, quando você dá uma palavra solta para uma pessoa, a gente consegue, hoje, com a graça de Deus, saber o que é discernimento. Tem uma pessoa que ela pode ouvir isso, tem outra que ela não pode ouvir aquilo, porque ela leva para o coração dela, ela chega em casa: oi, tudo bem? Não senta aqui não, viu? Porque ele disse que não é para sentar na mesa de escarnecedores. Não senta aqui não. Aí começa. Aí você está ali: meu pai, quem disse? O pastor, que você não é de Deus. Quando não é isso, saia daqui. Fizeram. Tem um parente meu que aconteceu isso. E a pessoa disse: Deus botou um câncer nele. Botou o quê? Botou um câncer nele. Foi mesmo. Então você é de Deus porque você vai à igreja e ele não é. Bom. E o ladrão da cruz? Me explica aí. Eu quero que você me explique. São 2 sementes ali, o joio e o trigo. Ele foi em qual igreja? Ele comeu qual pão? Qual dízimo ele deu? Aceitou Jesus aonde? Uma pergunta da graça aí. Responde. Como o irmão Cunha brinca: responde ou passa? Não, responde. Fica à vontade. Me responda então, você é de Deus. Atos 17, 24, Atos 7, 48, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Me responde então. Se ele não habita em templo feito por mão de homens, me responda. Aí ficou nervoso comigo, totalmente nervoso. Se irou. Sandro está achando que ele... Não estou achando nada. E eu cheguei no nível de maturidade que você pode me criticar. Pode falar o que quiser. Eu vou finalizar com um versículo aqui que é um versículo que eu quero que vocês tenham certeza no que Deus falou a Paulo. Está falando a mim e está falando com vocês que vão aqui assistir. Podem falar o que quiser. Continue reto e justo, olhando para o autor e consumador de nossas vidas. O alvo é Cristo. O homem nada pode.
segue a Cristo. Fala, contenda, dissensões, jamais. Não foi aceito? Não, meu irmão, fique tranquilo. Não, tranquilo, já foi. Vamos continuar aqui nossa amizade, segue em paz. Você vai do seu jeito aí, eu vou do meu. Sem problema nenhum. E Paulo vem seguindo, porque dizendo: eu sou de Apolo, verso 4, e outro, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura não sois carnais? E aí diz o 5: pois quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministro pelos quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, meu irmão. Quem é Sandro? Ninguém. Posso falar? Quem é Elcio? Ninguém. Quem é Cunha? Ninguém. Nós diminuímos para que ele cresça. Nós nos sujeitamos a falar do amor para que vocês venham ter liberdade e para que vocês cheguem aí fora e propaguem essa graça de Deus, para que vocês venham falar do amor de Cristo. E eu finalizo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5 até o 10. Paulo, nesse contexto aqui, ele se dedica o tempo dele integral ao ensino. Mas ao estudo, pelo que eu estava ontem meditando, chega um momento, e eu creio que já aconteceu com vocês: será o que eu estou pregando é verdade? Logo quando a gente começa a receber a graça, né? Porque a gente entende também, meus irmãos, que são 10, 15, alguns 20, 30, 40 anos ouvindo que o diabo, que você tem que aceitar Jesus, que você precisa fazer isso. Então nós fomos condicionados a isso. Então é entendível, sabe? A gente consegue, é devagar, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E aí Paulo vem aqui, Atos dos Apóstolos, verso 5, e eu finalizo essa ministração no 10. E quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era Cristo. Nós sabemos que Atos dos Apóstolos é transição da lei para a graça. Paulo ainda não tinha recebido as revelações ao terceiro céu, aonde está lá em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em uma casa de um homem que se chamava Justo, Tício Justo. Esse era um gentil. E ele foi, esse Tício, que servia a Deus e cujo a casa estava junto da sinagoga. E Crispo, que era um judeu, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em uma visão de noite a Paulo. Paulo aqui, ele ministrou para os gentios. Você vê que Crispo foi convertido nesse contexto aqui. Crispo era um judeu, e foi isso que, creio, no que eu vim estudar, foi que deixou eles nervosos, super nervosos, com o que Paulo vinha pregando, uma graça, uma nova forma de se pregar, e eles não aceitavam isso. E Paulo, né, carnal, chega um momento que você sozinho ali, no começo, será que isso é verdade? Essas revelações que estão chegando para mim, como eu disse, ele não tinha ido ao terceiro céu. E assim, meus amados irmãos, eu quero finalizar com esse pequeno versículo que eu vou ler aqui agora, que é o 9 e o 10. Não retroceda. Não retroceda. Não deixe que algum parente seu, amigo,
ou até líder, é um amigo seu, e você não está lá mais se reunindo, e por situações humanas, a sua vida começou a desandar, não espiritualize isso dizendo que é essa graça, que é esse local que você ouve, que é esse rapaz do YouTube que está acabando com você. Abre-se um parênteses que tem muitas pessoas que estão pegando a graça e vivendo a libertinagem, que eu posso tudo. Realmente, você pode tudo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por isso que é uma luta constante entre a carne e o espírito. E essa carne, ela não vai se sujeitar às coisas de Deus nunca. A carne só para quando ela descer a sepultura, a carne volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. E Paulo teve uma visão, e disse o Senhor em visão de noite a Paulo, e eu compartilho com vocês: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, eu sou com vocês, e ninguém lançará mão de ti para te fazer o mal, pois tenho, é o que a gente sempre fala aqui, tem muitas pessoas aí, meus irmãos, que precisam ouvir através da sua vida, que esta graça que te libertou, que me libertou, e tem muita gente sedenta, que precisa se juntar a Cristo para ouvir as maravilhas que vêm do alto, que vêm de Deus. Porque eu sou contigo e não lançará a mão de ti para te fazer o mal, pois tenho muito povo nesta cidade, pois tenho muito povo nesse mundo que precisa ouvir essas maravilhas que foram aqui ministradas. Graça e paz a todos, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Deus, que seja feita a vontade dele na vida de todos vocês. Forte abraço.